Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos à nossa oficina de mapas mentais. Meu nome é Daniel e hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre esse incrível recurso voltado para a aprendizagem. Aqui você conhecerá o conceito de mapa mental, suas principais aplicações e modos de fazer. Será que o mapa mental tem a ver com a leitura dos pensamentos da nossa mente? Ou será que se trata de um mapeamento das nossas zonas cerebrais, tipo mais um exame desse de imagem que a gente vê por aí? No geral, um mapa mental consegue fazer com que o nosso cérebro possa guardar informações de forma efetiva, já que no nosso dia a dia estamos acostumados a lidar com cada vez mais informação, não é verdade? E ele serve para muita coisa, viu? Desde sistematizar o conteúdo de uma aula, por exemplo, até aumentar a sua produtividade semanal, com a divisão de tarefas que podem contribuir para o nosso fluxo de trabalho. Além disso, também está disponível para você, participante, um passo a passo da construção de um mapa mental do zero absoluto, através de uma plataforma gratuita totalmente online. Se o seu objetivo é conseguir organizar melhor os pensamentos, as ideias, os conceitos, assuntos e temas de qualquer área, então eu tenho que dizer, você está no lugar certo. Vamos lá? Primeiramente, vamos definir do que se trata um mapa mental. O mapa mental é um método usado para guardar informações, organizar estas mesmas informações e mostrar essas informações que são prioritárias, ou seja, hierarquizá-las. Não adianta apenas haver uma guarda de informação. Para o nosso cérebro funcionar corretamente, precisamos organizar essas informações de uma forma hierarquizada, demonstrando para nós mesmos o que é mais importante e o que é menos importante, além de subdividir essas informações de acordo com cada campo ou cada ramo. Os mapas mentais eles são muito utilizados para leitura, revisão, anotações e projetos, para citar apenas algumas das principais finalidades de uso de um mapa mental. Como funciona? Nosso cérebro prefere, ao invés de frases, palavras-chave que remetem ao contexto geral. Por isso que o mapa mental ele é tão importante, porque, ao invés de construir textos e frases, o mapa mental estará preocupado em incluir na sua construção palavras-chave, ou seja, palavras-conceito que remetem diretamente ao entendimento daquele assunto. Toda palavra-chave representa uma imagem ou um conjunto de imagens. Por isso que as palavras-chave são tão importantes nesse quesito do mapa mental. Como fazer? Aqui temos um exemplo de estrutura de base para mapa mental. O que vemos aqui na tela é exatamente uma ideia principal, ou mais geral, de onde derivam inúmeras outras ideias secundárias, terciárias, etc. Portanto, a partir de uma palavra-chave mais geral, nós podemos derivar inúmeras outras palavras-chave que vão desencadear uma boa organização e sistematização dos conceitos ali empregados. Alguns pontos interessantes na construção de um mapa mental. Primeiro, determine o objetivo principal. Segundo, disponha a lâmina no formato paisagem, no caso da construção, através de programas, aplicativos ou plataformas, como veremos mais adiante. Terceiro ponto, escolha uma imagem para estar no centro da lâmina. Isso também é muito importante na construção visual do mapa mental. Quarto ponto, use cores diferentes para hierarquizar ou destacar temas. Outro quesito muito importante, a utilização de cores para diferenciação na hierarquia da organização das suas palavras-chave no mapa mental. Quinto, construa ramificações com linhas fortes a partir do centro. Sim, é necessário que hajam aqueles ramos que vimos na lâmina anterior. E sexto ponto, em cada ramificação escreva uma palavra-chave.
Sites com que podemos construir mapas mentais, principalmente gratuitos. Temos o GoConquer, o MindMeister, o Coggle e o Canva, para citar apenas alguns. Evidentemente que o mapa mental ele pode ser construído até mesmo por editores de texto, como o Word, ou aqueles que trabalham também com imagens e lâminas gráficas, como o PowerPoint. Nessa nossa oficina, nós veremos a funcionalidade e a construção de um mapa mental através do GoConquer. Bom, para a construção do nosso mapa mental online, nós vamos precisar abrir uma janela de navegação, ou seja, precisaremos abrir o nosso navegador de internet. Esse navegador ele pode ser o Microsoft Edge, pode ser o Mozilla Firefox e também pode ser o conhecido Google Chrome, que é esse que está aberto aqui na tela. Então, o que vamos fazer? Nós vamos aqui colocar na barra de busca a palavra GoConquer, soletrando G-O-C-O-N-Q-R, tá? E vamos dar um Enter. Com isso, nós vamos ser direcionados aqui para a página do GoConquer, goconquer.com. Vamos então clicar no link de direcionamento. Feito isso, abre-se para nós a janela inicial, entrada do site aqui do GoConquer, com algumas informações sobre o site, alguns botões, os quais nós vamos verificar um por um aqui, e, bom, alguns tutoriais também, um vídeo de tutorial, uma chamada para começar agora e, sobretudo, a informação de que o site é gratuito. Então, isso sim, bastante interessante, né, do ponto de vista da criação para nós professores. E aqui ele demonstra para a gente também o seguinte, que o site ele não trabalha apenas somente com mapas mentais, mas ele também desenvolve, por exemplo, flashcards, notas, quizzes, slides, fluxogramas, entre outros, né? Então podemos fazer aqui um leque interessante, né, de elementos e de composições didático-pedagógicas para as nossas aulas. Bom, agora nós vamos ver então como cada botão desse se comporta, o que é feito através de cada um deles, para que a gente possa começar então a fazer o nosso mapa mental. A partir de agora então nós vamos continuar aqui na interface do nosso site GoConquer para compreendermos, entendermos melhor como que funcionam esses botões aqui de entrada. Então nós temos o entrar, para quem já está cadastrado, tá? Registrado. Aqui nós temos o botão registre-se gratuitamente, então é uma chamada para quem nunca utilizou o site, a plataforma, para poder dar início à construção dos seus objetos de aprendizagem, no nosso caso o mapa mental. E aqui um menu com algumas informações sobre as ferramentas, algo que a gente já viu, e algumas informações também sobre o próprio site, né, sobre nós, o GoConquer para. Então vamos, eu já estou registrado, mas no caso vamos simular um registro desde o início. Clicamos aqui em registre-se gratuitamente e ele nos direciona então para esta tela aqui, não é? Em que o registro ele pode ser feito através do Facebook ou também através do Google. Então sua conta Google, sua conta do Gmail, você pode automaticamente clicando aqui nesses botões, vocês podem estar entrando na plataforma através das suas contas respectivas, tanto do Facebook quanto do Google. E aqui a gente tem que clicar nessa caixinha, né, de que concorda com os termos de autorização, ou também tem essa opção de inscrever-se por e-mail, né? Se clicarmos aqui, nós temos como colocar algumas informações, como nome, sobrenome, o seu e-mail, e também atribuir uma senha, tá? Então, seria um cadastro mais direto através do site. Tá? Aqui tem a concordância com os termos e aqui comece agora. Bom, eu vou optar, então, no meu caso, eu já sou registrado, então não tem como eu ir por aqui, eu vou voltar. E quando eu volto, clico então em entrar. Esse é o caminho feito por quem já está cadastrado. Eu vou entrar usando o Facebook, por exemplo. Eu clico aqui na barrinha do Facebook e automaticamente, vocês estão vendo aqui, ó, já foi diretamente para a minha área de trabalho.
dentro da plataforma, certo? Tá aqui Daniel Abá, professor, ensino médio, entre outros, né? Sou professor de ensino superior também. E aqui temos mais um mundo, né? Um pequeno mundo de informações que a gente vai estar explorando até chegarmos no nosso ponto, né, principal, nosso objetivo, que é a área de trabalho para a construção do nosso mapa mental. Então vamos lá. Já inseridos dentro da plataforma, né, na área interna da plataforma, né, já cadastrado, já registrado, enfim, como um novo usuário, vamos então verificar aqui quais são as opções que temos para manipular o GoConquer. Tá? A primeira delas, né, logo aqui no canto esquerdo, não diria a primeira, é a segunda, né, porque a primeira é um botão que nos leva para a home do site, provavelmente. Vamos clicar aqui para ver. Nos levou para a home da nossa própria inscrição. Tá? Então aqui, se clicarmos aqui nesse botão criar, nós teremos um leque de opções. Tá? Nosso primeiro botão aqui no canto superior esquerdo da tela do GoConquer, nós temos aqui um leque de opções. Então nós temos os slides, flashcards, mapa mental, que é o nosso objetivo aqui nessa oficina, e as demais opções. Tá? Então clicando em qualquer uma delas, vai nos levar então para a interface, né, para a área de trabalho, de manejo, de construção desses nossos objetos de aprendizado. Tá? Aqui nós podemos pesquisar conteúdos também já criados por outras pessoas, por grupos, enfim, pela comunidade do GoConquer. Tá? Então aqui nós podemos digitar um termo qualquer, sei lá, sociologia, que é a minha área. E aqui ó, já vão aparecendo alguns links, vários links, cursos de sociologia, grupos, pessoas, recursos, enfim. Então tem todo um leque de possibilidades aqui também, já inseridas na própria plataforma, na própria comunidade, certo? Isso aqui é interessante também como um recurso de pesquisa aqui da plataforma, né? Bom, aqui do lado direito, ainda na barra principal aqui em cima, né, superior, nós temos, clicando na setinha do nosso nome, nós temos opções de perfil, biblioteca de mídia, arquivo, gerenciamento de conta e a finalização da sessão, ou seja, finalizar a sessão seria sair do programa, evidentemente. Bom, nós temos algumas mensagens também privadas que recebemos, tal como uma rede social, né? Essa plataforma ela funciona também dessa forma, agregando informações as mais diversas, agregando pessoas e também fazendo ligações entre pessoas, né? Funcionando exatamente como uma legítima rede social também. Tá? O botão Quero Mais, aqui é no caso se a gente quiser partir para um pagamento, enfim, outros tipos de produto, né, da sua conta, atualizar essa conta para uma conta mais, com mais recursos, com mais velocidade, etc. Certo? Então, vimos agora essa barra superior e vamos continuar vendo aqui a barra lateral esquerda. Bom, então agora partimos para a nossa barra lateral esquerda. Tá? Aqui na barra lateral esquerda, chamada Meu GoConquer, né, que seria basicamente a parte, né, o setor daqui da nossa conta pessoal, em que nós temos a personalização de tudo aquilo que construímos aqui no site. Tá certo? Então nós temos aqui, por exemplo, logo de início, disciplinas. Então se eu criei uma disciplina, categorizei ela, existem várias categorias, eu posso simplesmente recorrer aqui a essa parte. Eu posso adicionar uma nova disciplina, enfim. Até aqui isso não foi feito, tá? Então a conta é recente, é nova, e eu estou clicando mais para demonstrar os recursos que a gente pode encontrar por aqui. Temos o recurso de cursos também, né? A gente pode criar um novo curso aqui. Ao criar cursos, você agrupa e organiza conteúdos de aprendizagem em uma sequência específica. Você pode compartilhar cursos em seus grupos ou usá-los para estruturar a sua própria aprendizagem. Então aqui a gente pode começar. Aqui, nessa parte criados, nós temos então uma lista listada dos cursos que foram criados.
Nesse caso, como a conta é recente, nós não temos nenhum. Inscritos, né, pessoas que se inscreveram, e atribuídos. Tá? Aqui são os grupos. Clicamos aqui para fechar, não fecha. Clicando aqui em grupos, nós temos também, né, a apresentação dos grupos aos quais nós fazemos parte, ou então os grupos que nós criamos também. Né? Aqui aparece já um botão de criar novo grupo. Temos aqui a opção, né, público, os grupos que são públicos, os grupos que são privados, dos quais a gente pode participar. E aqui temos uma busca, né, um botão que faz com que a gente busque, vá ao encontro de grupos, encontrar grupos. E aí aparece, né, uma listagem. Essa listagem ela vai sendo atualizada, tá vendo? Então temos grupos os mais variados possíveis aqui no nosso GoConquer, né, nessa plataforma. Recursos de história, geografia, então a maioria das disciplinas aí escolares nós conseguimos encontrar por aqui. Smart Shares, né, que são compartilhamentos de links, né, privados ou individuais, então recursos que são compartilhados entre a própria comunidade. E temos também os relatórios. Né? Para isso nós precisamos mexer na nossa conta. Tá? Como essa conta é gratuita, ao clicar aqui em relatórios, já automaticamente me mostra que eu não tenho, né? Olha só, relatório aqui, na conta básica gratuita eu não tenho acesso a esse recurso. Eu precisaria, por exemplo, de uma conta Premium+. Beleza. GoConquer Hub, que é o espaço que a gente tem um contato com os próprios criadores, os desenvolvedores, os mantenedores dessa plataforma, a ajuda IFAQ, e aqui o botão Planos, que funciona, vejam só, quando clicamos, ele vem aqui para as opções de mudança de plano, funciona exatamente igual ao botão Quero Mais na barra principal no canto superior direito da tela. Tá? Bom, é isso. Vejamos então nos próximos passos como iniciarmos a nossa criação de conteúdo. Então, voltando para a nossa tela, né, de relacionamento, ou enfim, nossa área de trabalho primeira aqui do GoConquer, faltou dizer apenas que no lado lateral direito aqui da nossa tela nós temos, por exemplo, recursos que são adicionados automaticamente pela plataforma na medida em que nós nos inscrevemos nessa plataforma, na medida em que nós nos cadastramos nessa plataforma. Então, basicamente são feitas algumas perguntas, não é, para o usuário, como por exemplo as matérias de preferência desse usuário. Então aqui quando eu fiz o meu cadastro, aparecia artes, na verdade eu escolhi, né, artes, sociologia e tecnologia na educação, que são, né, as disciplinas com as quais eu me identifico e com as quais eu desenvolvo pesquisas também, tá? E além de lecionar elas. Então, selecionei essas três e já aparece para mim aqui as preferências. E aqui, em seguida, o programa me dá algumas outras matérias populares, como a título de sugestão. Tá? Então, o programa ele também sugere para a gente algumas questões aqui. Bom, vamos para o que interessa. Vamos clicar então no botão Criar. Depois de visto, né, alguns dos principais recursos que o GoConquer nos oferece, vamos então para Mapa Mental. Clico com o botão esquerdo, um leve carregamento, e ele me dirige aqui então para a nossa tela, né, para o que nos interessa aqui enquanto construção do nosso material, do nosso objeto de aprendizagem, certo? Então temos aqui, né, na tela inicial, a tela que ele nos endereça, alguns recursos, né, iniciais dessa tela, tá? Por exemplo, ações. Se eu clicar aqui eu tenho um leque de opções, inclusive, né? Reproduzir o recurso para que eu possa vê-lo, né, como uma espécie de vídeo. Eu posso copiar o recurso, né, para poder editá-lo, adicionar um pin, mover esse recurso para uma disciplina ou um tópico diferente. Então eu posso, né, modificar o lugar onde ele está sendo salvo, onde ele vai ser salvo.
Eu posso também postar esse recurso, né, esse mapa mental, depois que eu terminar de fazer ele. Eu posso postar ele no blog ou uma rede social, então há um recurso aqui de compartilhamento, certo? Que também continua, né? Aqui, por exemplo, um compartilhamento para uma rede social e aqui é um compartilhamento para amigos ou para grupos, essa opção de baixo. Então eu tenho também essa opção de direcionar esse conteúdo para algum amigo, para alguns amigos ou para um grupo já cadastrado. Aqui eu posso atualizar a minha conta, né? Relatórios também precisa atualizar. Então o Smart Link e o Relatórios, o e-mail, aliás, esses dois aqui de cima, eles precisam que a conta gratuita ela seja atualizada para uma conta paga. Então são recursos que fogem, né, a conta gratuita. Então a conta gratuita não oferece esses dois. E aí eu tenho ainda o enviar por e-mail. O recurso de impressão também, que eu posso imprimir diretamente o que for construído. E também o recurso de deletar. Tá? Por exemplo, não gostei do resultado. E aí, olha só, isso daqui é um impedimento, né, da conta gratuita. De vez em quando ele fica fazendo isso com a gente. Desculpe pela interrupção. E aí ele joga na tela os planos, né, para atualização de planos. Então você clica aqui embaixo, não, obrigado, interrupção não me incomoda. A gente clica com o botão esquerdo e voltamos ao normal, a utilizar normalmente. De vez em quando essa tela vai aparecer, como a gente vai ver no decorrer das nossas gravações, tá certo? Aqui eu vou fechar e finalizamos, por exemplo, o nosso primeiro botão. Às vezes acontece isso aqui de ficar uma tela preta, eu atualizo a minha tela e voltamos ao normal. Bem, um outro ponto interessante e precisa ser visto é esse botão de publicado entre parênteses copiável, tá? Então vejam só, a versão gratuita do GoConquer ela não nos permite que o nosso recurso e a nossa criação, que o nosso conteúdo seja colocado em modo privado, tá? Então eu preciso de uma conta GoConquer Premium para poder tornar os meus recursos privados, né? Só meus. Então vejam, quando clico aqui, ele me direciona para a barra de planos, né? Na janela de planos. Então eu não tenho como alternar, né? Tipo, fechar esse botão de público e abrir um botão de privado, ou seja, deixar privado. Vejam, essa outra caixa de texto, permitir que outros usuários façam uma cópia. Eu não tenho como desmarcar isso. Quando eu clico, aparece então uma mensagem dizendo que eu preciso atualizar para o Premium. E também essa outra caixa de texto, ó, quando eu tento marcar ela com o botão esquerdo do mouse, ocultar o resumo para outros usuários, também aparece a mesma mensagem. Somente usuários Premium podem ocultar o resumo do recurso. Então, eu cancelo aqui, para vocês verem que existem algumas restrições, alguns problemas com a versão gratuita, mas que não nos proíbem, enfim, não afeta o nosso trabalho final. Vejam só, a tela voltou aqui, clico em não, obrigado pela interrupção. Não afeta o resultado final do nosso trabalho, no entanto, né, apesar de tudo. Temos aqui esse pezinho, né, esse botão do pezinho aqui, vamos clicar com o botão esquerdo, modo de acompanhamento. Então, eu venho para cá, eu tenho como ter uma espécie de botão de visualização para impressão, aquilo que a gente tem no Word, né? É uma espécie de recurso que faz com que a gente veja como está indo o andamento do nosso trabalho. Posso fechar, clico em pular, ele me retorna aqui para a área de trabalho comum, normal. Esse recurso aqui, o baixar PNG, depois que tivermos terminado, né? Veja que ele já está calculando e ele já baixou aqui no meu computador, mesmo sem eu ter produzido uma peça, digamos assim, completamente, né? Na verdade, eu nem iniciei a construção aqui do mapa mental. Esse botão aqui é um botão importante que a gente deve lembrar. Depois que a gente concluir tudo, podemos então clicar aqui no baixar PNG e vai fazer com que o programa ou a plataforma baixe automaticamente um arquivo de imagem PNG com todo o conteúdo do mapa mental que será aqui produzido. Eu vou demonstrar isso no final para a gente ver. Tá? Criar nota, então eu posso criar uma nota e posso, né, incluir essa nota numa disciplina, categorizar essa nota.
clicar aqui, nós criamos a nota, eu vou cancelar. Modo de visualização, né? Também muito parecido com aquele outro botão lá do pezinho, certo? Porque a gente pode ter uma visualização mais acurada do que está acontecendo aqui no nosso trabalho, tá? Temos aqui a barra de zoom, ó, zoom in e zoom out, né? Aumentar ou diminuir esse texto para a gente ver melhor. E aqui também botões de visualização, tá? Terminada essa barra aqui, vamos então passar para a construção propriamente dita. Ainda temos aqui alguns botões para verificar o que faremos agora adiante. Voltando então, vamos começar a pensar a construção desse mapa mental propriamente dito, tá certo? Aqui temos alguns outros recursos numa barra secundária, uma barra inferior em relação a essa primeira barra aqui, de cima, que são recursos muito parecidos com aqueles que vemos, por exemplo, nos editores de texto mais conhecidos, como o Microsoft Word, né, o próprio PowerPoint, entre outros, tá? Então temos aqui recursos de edição de texto, né, para o texto negrito, para deixar o texto itálico, né, alguns diferenciadores do texto. Esse recurso aqui, por exemplo, vamos então iniciar aqui colocando, por exemplo, e aqui ele deixa para a gente, né, digite seu texto aqui, deixa eu voltar aqui, atualizar para a gente ver. Ele tem aqui já todo um tutorial do que a gente deverá fazer com esse primeiro quadro, né, que é o quadro principal do nosso mapa mental, né. Como vimos, nós precisamos sair então do meio da página, né, de uma tela, do centro dela, para fazermos as nossas derivações das nossas palavras-chave, tá? Então aqui neste caso nós podemos ver que essa barra em si ela já tem algumas características muito próprias. Temos aqui no cantinho superior esquerdo dessa barra, por exemplo, a opção, né, essas duas setinhas que fazem com que a gente, clicando com o botão esquerdo e segurando, nós possamos então aumentar ou diminuir, redimensionar essa caixa de texto da forma como nós desejarmos aqui dentro da nossa área de trabalho, certo? Então eu posso deixar muito grande, posso deixar pequena, tá? Eu posso soltar esse botão aqui onde nós quisermos, né? Onde eu quiser. Temos aqui algumas dicas, né, tutoriais muito simples também, tem uma interface muito boa, o GoConquer. Ele diz o seguinte, ó, clique 2 vezes aqui para editar o texto. Então, já disse tudo. Se eu clicar 2 vezes aqui dentro, eu já vou poder adicionar um texto ou editar, né? Eu vou poder excluir esse texto se eu não gostar, eu vou poder incluir mais alguma informação nesse texto, enfim. Eu vou poder manipular textualmente esta caixa de texto, tá? E aqui embaixo, uma outra setinha muito simples também, ó, tem esse botãozinho do mais, essa cruzinha, que diz o seguinte, clique e arraste este botão para criar um novo tópico. Então, sempre que eu criar uma caixa de texto, esta caixa de texto criada irá me ofertar esse botãozinho aditivo aqui do mais, que nada mais é do que a minha derivada. Olha só. Quando eu clico com o botão esquerdo e arrasto, ele vai então, essa caixa de texto vai me possibilitar criar um braço, digamos assim, uma derivação do meu conceito central, tá certo? Vamos ver então adiante o que vamos fazer com essa caixa de texto. Então, construída essa nossa primeira derivada, né, esse nosso primeiro braço, nós vamos então, por exemplo, exemplificar aqui o que nós podemos fazer. Por exemplo, eu não gostei, né, de construir esse braço aqui embaixo. Então eu vou clicar em cima dele com o botão esquerdo e apertar o botão Delete. Ele pergunta se deseja eliminar, nós apagamos, né, clicamos em apagar e está tudo certo, né? Voltamos à nossa caixa de texto inicial, tá? Faltou falar apenas desses dois recursozinhos aqui no cantinho, ó. Um recurso de inclusão de anexos, né? Então eu posso anexar um recurso aqui, certo? Se eu clicar aqui em anexar recurso, ele vai me oferecer algumas opções, né, de onde eu posso recolher esses recursos.
se são recursos do estudo, salvos com PIN, recursos de grupos, enfim, são recursos internos, né, à própria plataforma, tá certo? E nessa folhinha aqui, do lado direito, se clicarmos, o que é que diz aqui, ó? Trata-se apenas de uma nota, tá? Mas não apenas, né? Essa nota ela pode ser esticada, né, redimensionada também, igual à caixa de texto. E aqui nós podemos incluir algum comentário a respeito da ideia ou da palavra-chave que será inserida nessa caixa, tá? Então, se eu quiser comentar alguma coisa, definir melhor essa palavra-chave, eu tenho esse espaço aqui, criado através da folhinha, que nada mais é do que o recurso de nota, né? Criar uma nota. Essa nota ela também pode ser excluída, ó. Então eu posso vir aqui na lixeirinha e clicar e eu excluo essa nota e tudo certo. Bom, beleza. Uma forma também de melhorar a nossa visibilidade do nosso campo de trabalho, que esse campo é um pouco infinito, como vocês estão percebendo, né? Temos aqui um campo branco. Por exemplo, como manipular esse campo, né? Nós podemos clicar aqui fora, ó. Quando clicamos fora de qualquer objeto dentro dessa área de trabalho e arrastamos, nós podemos então nos movimentar dentro dessa área, tá certo? Para um lado, para o outro, para cima, para baixo e tal. Se clicarmos no objeto e fizermos esse movimento, nós vamos estar reposicionando esse objeto no espaço, tá? Mas se clicarmos fora, nós estaremos então trabalhando com o próprio espaço, né, que é o espaço vazio, o espaço em branco aqui da nossa área de trabalho, certo? Então, recursos básicos que devemos entender, né, na hora da construção, mas que são muito simples quando começamos a construir os nossos objetos de aprendizagem, né, depois que fazemos o primeiro, o segundo, enfim, através da prática, isso se torna uma atividade simples do ponto de vista operacional, certo? Um outro recurso interessante, pode servir como um atalho, né, uma dica de manejo desse espaço, é, por exemplo, como não estamos vendo aqui as barras de zoom, né, que aproximam ou distanciam, um bom recurso é a gente segurar a tecla Ctrl e, enquanto seguramos essa tecla no teclado, né, manipulamos a rodinha do mouse. Aquela rodinha, o scroll, chamado scroll, né, do mouse. Aquele scroll que fica entre a tecla esquerda, o botão esquerdo e o botão direito do mouse, né, para cima ou para baixo. Então, para cima, ele aproxima o objeto e, segurando o Ctrl e arrastando essa rodinha do mouse para baixo, eu distancio esse objeto do meu campo visual. Ok? Dito isso, passemos então para a construção propriamente dita do nosso mapa mental. Então vamos agora para a construção do nosso mapa mental. Vamos lá. Eu decidi então construir aqui um mapa mental relacionado com a saúde. Então eu vou dar 2 cliques dentro da minha caixa de texto e vou digitar a palavra saúde, tá? Esse texto ele pode ser, veja só, redimensionado, né? Ele pode ser aumentado aqui através dessa caixa, diminuído, né? Então tem aqui um limite também para aumentar. Eu posso, por exemplo, também mudar a cor desse texto, né? Eu seleciono ele, venho aqui nessa caixa aqui, ó, que tem a letrinha A com a cor. Posso mudar esse texto para a cor que eu desejar. Então está branco. Essa caixa também muda de cor, tá certo? Todas as caixas de texto mudam as cores. Inclusive, vejam só, cliquei aqui nesse quadradinho aqui que é relacionado ao objeto, ajustar cor do tópico. Quando eu clico com o botão esquerdo, aparece aqui uma paleta de cores para mim. Eu posso selecionar qualquer dessas cores, clicar fora e já está, né, atribuída a cor. Eu posso também, dentro dessa caixa de ajustar cor do tópico, eu posso simplesmente, né, querer somente o contorno. Então eu clico aqui em apenas contorno. Nesse caso o texto sumiu porque ele está com a cor branca, a mesma cor de fundo da nossa área de trabalho. Mas se eu clicar na cor preta, o texto retorna então. Então eu posso dar a cor que eu desejar para as minhas caixas, tá certo? Eu posso também colocar essa cor gradiente nos tópicos, enfim. Mas vamos lá, vamos deixar então ele todo selecionado sem ser o contorno. Vou deixar a caixa toda mais colorida aqui, tá? E aí vamos deixar branco mesmo o texto, saúde.
certo? Então aqui eu vou, ó, que aqui, seguindo aí os passos da nossa construção teórica sobre mapa mental, o que é que a gente precisa saber sobre saúde, né? Principalmente, o que é que nos traz saúde? Então eu vou clicar aqui na minha setinha, na minha cruzinha branca, e, por exemplo, vou arrastar aqui a caixa para cima. Vou, por exemplo, colocar aqui um subtópico chamado ambiente. Então, o ambiente influencia na saúde? Sim. Né? O que mais que eu posso dizer sobre saúde, né? Os subtópicos principais aqui. Sobretudo, eu tenho também, né, que considerar, por exemplo, o estado físico. Né? O estado físico. Então, inspirado aqui no mapa mental verificado aqui na internet, eu estou construindo esse para a gente poder pensar. Então, vejam só como é prático e simples. Eu clico fora, depois que eu construí a minha derivada, clico novamente no meu principal, que eu quero atribuir diretamente, logo em seguida, sobre saúde, né, o meu subtópico, e aí eu clico de novo na cruzinha, eu posso atribuir quantas caixas eu desejar aqui no meu mapa mental. Então, uma outra questão importante para manter a saúde da gente em dia, saúde boa, né, se manter saudável, por exemplo, é a história do espiritual, as condições espirituais, tá certo? Então, também é importante. Um outro ponto importante seria justamente, por exemplo, a comida. Não é verdade? A comida, aquilo que nós comemos, obviamente, tem uma relação direta com o nosso estado de saúde, mais favorável, né? Mais saudável ou menos saudável. Tá? Então, por aí a gente já começa a delinear, a ver que nós podemos começar o nosso mapa mental a partir desses tópicos, tá certo? Vejam só, e eu posso, inclusive, depois reposicioná-los onde eu desejar aqui na minha área de trabalho. Nós vamos perceber então que, inclusive, a própria interface do Go Conquer, ele já nos coloca exatamente como deve ser uma ramificação, né, dentro de um mapa mental, ou seja, no formato de curvas, tá certo? É uma ramificação curva, não é uma ramificação em formato reto. Né? Isso aqui para o cérebro é bastante interessante do ponto de vista do entendimento de um fluxo de pensamento, né? Essa representação visual da curva, tá certo? E aqui, como eu disse para vocês, a gente pode sair modificando, né? Por exemplo, ambiente, eu posso deixar ele verde, uma cor verde aqui. Eu posso, o estado físico, sei lá, colocar um azul, né? O uso de cores também, a gente sabe que é importante no mapa mental, ele deve ser bem explorado aqui, tá certo? Nesse programa. Então, a comida, por exemplo, já posso colocar uma cor mais, né, mais ali creme e tal. E as condições espirituais eu posso, né, dar um branco, por exemplo, eu posso deixar, né, uma cor mais suave, né, enfim, um azul mais claro, não sei. E isso vai de acordo, claro, com as preferências de quem for construir o mapa mental, certo? Mas sempre pensando que a atribuição das cores também é muito importante na hora da construção cognitiva, né, da construção de memória, que é justamente aquilo a que o mapa mental se presta, né? Enfim, então é importante que a gente possa depois, né, explorar bem aqui os recursos que a gente tem. Dito isso, ó, a partir das 4 ramificações principais que nós temos na saúde, por exemplo, condições espirituais, comida, ambiente e estado físico, nós podemos então fazer as sub-ramificações, né, relacionadas com cada ponto desse. Por exemplo, ambiente, posso dar uma ênfase aqui numa tomada de ar fresco, então procurar respirar, né, bem esse ar fresco, um ambiente que esteja longe de poluição para manter, por exemplo, a minha saúde. O estado físico, né? Coisas bem importantes para manter a nossa saúde do ponto de vista do estado físico. A gente pode puxar aqui, por exemplo, 3 ramificações importantes, tá? Que são, por exemplo, aí 2 cliques dentro da caixa de texto, parar de fumar, para quem fuma, por exemplo. Estado físico, né? Praticar um esporte, então eu posso colocar aqui esporte, sempre pensando nas palavras-chave, tá certo, pessoal?
e dormir bem, né? Nada como a boa noite de sono, né, para fazer uma reparação do nosso estado de saúde. Comida eu posso derivar aqui algumas coisas importantes também. Comer o quê? O que é que eu posso comer para manter a saúde? Vegetais, né? Eu posso comer também, entre outras coisas, frutas, tá certo? E eu posso, por exemplo, também estar pensando justamente num bom consumo de água e, né, em não consumir álcool. Então eu posso colocar sem álcool, tá? Para manter também essa posição. E as condições espirituais, né? Por exemplo, aqui a gente pode puxar o seguinte, ó, relacionamento, procurar um relacionamento amoroso, dependendo da ocasião. Nós podemos pensar justamente na construção de hobby, né? Então procurar aquilo que nos faz bem, aquilo que faz a gente se sentir melhor, né? Procurar um hobby, eu gosto de tocar violão, eu gosto de jogar videogame, então permanecer com esse hobby para manter as condições espirituais boas, para manter a saúde boa também em dia, e procurar sempre manter o chamado bom humor, né? Por exemplo, nada melhor do que manter-se rindo, sorrindo, né? A própria medicina diz que isso faz muito bem para a saúde, a gente manter o humor, o alto astral, né? Tentar reclamar menos, tentar se importar menos com as coisas. Então, eu tenho aqui, pessoal, basicamente uma criação de um mapa mental, tá? Do zero, né? E rápido, uma construção rápida, com várias palavras-chave importantes para a gente defini-lo. Bom, voltando de onde paramos aqui no nosso mapa mental, já está construído um mapa mental sobre saúde, né? O tema central aqui do nosso mapa é saúde, e lembrando que eu posso fazer isso com quaisquer temas que eu desejar, tá certo, pessoal? Então, vejam só, outro recurso muito interessante, a gente não pode deixar de ver, é justamente o recurso de inserção, né, da multimídia, ou seja, eu posso adicionar aqui no meu mapa mental, para ele ficar mais didático, ainda mais didático, eu posso adicionar, por exemplo, imagens, eu posso adicionar vídeos, eu posso adicionar documentos, até arquivos de áudio também. Se não me engano, deixa eu ver, o áudio não é compatível com o local, beleza. Então eu venho aqui, ó, quando eu clico em inserir recurso multimídia, me abre essa janela, que vai dizer o seguinte, ó, tem duas opções, enviar arquivo ou importar da URL. Por exemplo, se eu já tiver esse arquivo no meu computador, posso simplesmente procurar por esse arquivo de mídia no meu HD, tá certo? No meu computador. Eu posso arrastar, inclusive, as imagens que eu quiser para cá, ó, para essa caixinha aqui. Quando eu clicar e arrastar e trouxer para cá, automaticamente essa imagem vai ser inserida no meu mapa mental. Ou eu posso também importar, né, da própria internet, com o endereço, a URL, o local onde está essa imagem, eu posso simplesmente copiar o local aqui e importar. Vamos ver como é que pode ser feito isso aí? Vejam só, através desse site aqui, o Unsplash.com, que trabalha com imagens geralmente gratuitas, né, de licença gratuita. Então eu posso procurar, por exemplo, a gente está falando de saúde, eu posso procurar aqui um coração, vou digitar aqui a palavra coração nesse site, ou em qualquer outro site. As buscas não foram tão interessantes, eu posso colocar, por exemplo, a palavra heart em inglês. E aí, né, as coisas melhoram nas nossas buscas. Por exemplo, eu clico nessa imagem aqui, ó, eu escolhi essa imagem. Eu quero inserir essa imagem no meu mapa mental, a representação de um coração. Então, por exemplo, eu clico aqui com o botão direito em cima dela, copiar endereço da imagem, clico com o esquerdo em cima de copiar endereço da imagem, volto para o meu site, para o meu GoConquer, clico aqui, dou um Ctrl V, tá? Dou um Ctrl V, ou com o botão direito, clico em colar. Aqui eu clico em importar, essa imagem automaticamente estará importada para cá, ó. E aqui eu seleciono, esse aqui eu já tinha selecionado antes, eu vou selecionar essa e clico em inserir. Automaticamente essa imagem vem para cá. Um exemplo, né, pessoal? Aqui, claro, a imagem ficou um pouco escura, talvez a outra fique melhor. Vamos deletar essa imagem, eu apago. Então eu venho aqui inserir recurso novamente, já está aqui, ó, gravado na própria plataforma, eu clico em inserir, eu fiz o mesmo processo, tá? Da imagem anterior. E eu posso aqui, ó, redimensionar essa imagem, deixar ela pequena ou grande, e posso deixar próximo aqui de saúde, né? Temos
esse recurso disponível, tá certo? De inserção de ícones, de vídeos, entre outras coisas, para melhorar a representação gráfica desse mapa mental. Tá bom, pessoal? Uma outra coisa que pode ser dita a respeito aqui da nossa interface de trabalho é que a gente também pode selecionar vários elementos de uma vez só. Segurando o botão Shift e clicando em cima de cada caixa dessa, a gente pode selecionar todos de uma só vez e, por exemplo, fazer uma alteração que vai ser utilizada em todas as caixas selecionadas. Então aqui eu estou aumentando o tamanho da letra, tá? E a gente pode ver que essa alteração ela é feita para todos. Se eu quiser selecionar mais do que os próximos aqui, os lá de cima, também consigo. Vejam só. É só clicar exatamente em cima da caixa de texto que está tudo certo. E aqui eu aumento e essa alteração é feita para todos. Ok? Um outro recurso interessante é também modificar a cor de fundo do nosso, digamos assim, do nosso mapa mental. Então eu posso colocar uma cor de fundo aqui para que possa contrastar com as caixas de texto da melhor forma possível, da forma com que nós desejarmos. Feito isso, o nosso último passo para a gente fechar a cadeia dessa construção do mapa mental através de uma plataforma online gratuita, como o GoConquer, é a gente vir aqui no Baixar PNG, como eu já havia falado anteriormente para vocês. Clicamos aqui em Baixar PNG, a plataforma vai fazer um load, fazer a sua leitura. O nosso arquivo já foi baixado. Nesse caso aqui foi para a pasta Download do meu computador, mas pode ser qualquer outra pasta que seja um diretório direcionado para os downloads que vocês possam estar realizando. No meu caso foi para a pasta Download, se eu clicar aqui imediatamente ele já abre para mim. Aqui está o nosso mapa mental salvo no nosso computador, ok? Ele saiu da plataforma da GoConquer online e veio parar no nosso computador. Então, finalizamos o mapa mental. Esse mapa mental vai estar, por exemplo, aqui no caso que eu salvei, está aqui no meu computador, mas ele pode estar, por exemplo, também na nossa, se fecharmos aqui, pular, ele já vai estar também no nosso diretório. Bom, aqui está. Onde é que eu encontro? Você pode perguntar, onde é que eu encontro esse recurso? Está aqui, bem aqui no meio já aparece para a gente, saúde. E aqui se eu clicar nele ou em editar, ele já vai me apresentar o mapa mental que eu construí. Certo? Então ele fica salvo aí e os demais mapas mentais que eu possa construir também ficarão salvos naquela área restrita, privada do usuário. Tá? Lembrando que esse mapa mental ele fica compartilhado com todos por conta de ser a conta gratuita. Esse é um requisito que o GoConquer coloca. Se você quiser fazer com que essa sua criação fique uma criação privada, sem a exposição pública, você precisará então partir para um plano pago, tá certo? Mas no geral, a que se propõe, a que a gente se propõe fazer enquanto mapa mental, a gente consegue fazer isso perfeitamente através da conta gratuita do GoConquer, ok? Existem outras plataformas para a criação de mapas mentais, mas essa daqui nos parece uma plataforma interessante, amigável, intuitiva, com uma interface bacana, com uma curva de aprendizado muito rápido para quem não é usuário, para quem está usando há pouco tempo. E, enfim, facilita demais a nossa vida na hora da gente construir esse objeto de aprendizagem. Tá ok? Agradeço a todos pela atenção e treinem, utilizem o GoConquer, continuem fazendo seus mapas mentais através daqui. Tá ok? Grande abraço a todos e a todas.